Um salve a todos, todas e todes. Eu sou Lucimar Felisberto dos Santos e é com muito prazer que eu participo dessa ação de extensão Ofícios do Historiador, promovida pelo Núcleo de Pesquisa em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu mesma historiadora de formação, pós-doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora pela Universidade Federal da Bahia, mestra pela Universidade Federal Fluminense, também no Rio de Janeiro, e graduada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Há 1 ano e 2 meses estamos nós, primeiro eu e a professora Lavínia Castro, agora eu e a professora Stephanie Ramos, administrando o site Afrodiálogos. O objetivo do site vai muito ao encontro da proposta do ofício do historiador, dessa ação de extensão. Uma vez que o objetivo do site educacional é justamente promover o que agora chamamos de história pública. No caso, são duas as interfaces prioritárias no nosso trabalho como historiadora remota, virtual, nessa tarefa de história pública. Primeiro tem a ver com a questão do emprego. Eu já professora da rede básica de ensino já por pelo menos 17 anos, Lavínia Castro, professora de ensino básico de história também por mais de 10 anos. Nós pretendemos, com a ação de criar o curso, o Afrodiálogos, ampliar de alguma forma a nossa atuação profissional. No caso, sobretudo dialogando com a Lei 10.639 e a Lei 11.645, nós pretendíamos, com a criação do site, nos colocar no mercado como pessoas profissionalmente capazes de dialogar com a academia e com o chão da escola. Inicialmente, a nossa proposta seria de fazer isso, de tornar pública essa nossa capacitação. Ela é formada em relações étnico-raciais, eu historiadora, ambas produtoras de conhecimento de artigos acadêmicos da nossa área e atuando na sala de aula. Em ambos os espaços, nas salas de aulas e nos espaços acadêmicos, dizia de uma forma, de uma comunicação travada, Então a nossa intenção era nos promover enquanto pessoas capazes de atuar profissionalmente, como assessora, como em curso de formações para professores do ensino básico, e essa foi a primeira intenção. Mas no meio do caminho, várias novidades foram surgindo, vários diálogos foram travados, principalmente no que se refere a entender o que seria uma história pública. Então a gente chega na segunda perspectiva, na segunda interface, que é a possibilidade de ampliar o diálogo com pessoas que não são acadêmicas, com um público mais amplo, extramuros das universidades, e isso aí tem sido muito interessante. A Afrodiálogos é um site educacional que tem um Instagram, um Telegram, uma página de Facebook, um blog, e a gente promove semanalmente o que a gente chama de Masterclass. A gente convida um acadêmico para discutir um artigo científico e, sobretudo, para dar sugestões de transposições didáticas desse mesmo conteúdo em sala de aula. De modo que o que se convencionou chamar de história pública é parte da ação da Afrodiálogos. Por isso a gente está com muito prazer aqui, eu, Lucimar Felisberto e Stephanie Castro, estreitando esses laços públicos com uma universidade pública e com outros atores que vêm fazendo o que a gente faz, Eu ainda atuo na educação básica, eu sou professora do ensino fundamental, porque concursada em nível municipal.
atuo em Duque de Caxias, uma região da Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, e também em Guapimirim, uma outra região da Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Atuo com turmas do 6º ao 9º ano, mas como também sou membro da rede de historiadores negros e negras, estamos lá sempre discutindo, atualizando os debates, sobretudo trazendo à tona histórias do protagonismo de homens e mulheres negras e fazendo uso dessas histórias para entendermos os dias de hoje, né? Então, a gente vem atuando a partir dessa área, tanto eu quanto a Stephanie Ramos somos membros da rede de historiadores e historiadoras negras, somos membros também do GT Emancipações e Pós-Abolição, que é ligado à ANPU, e eu particularmente membro do LER, Laboratório de Experiências Religiosas da UFRJ, né? Então, a história acaba sendo parte primordial do nosso cotidiano, tanto o cotidiano de trabalho, mas também o cotidiano de reflexões, inclusive reflexões familiares, né? Sendo nós mesmas mulheres negras, nós entendemos como parte desse pós-abolição que nós mesmas estamos estudando, entendemos que os nossos alunos são essa parte integram o nosso fazer acadêmico. Então estamos aí, mulheres negras formadas em universidades públicas, atenta à possibilidade da história que nós estudamos academicamente modificar a vida das pessoas. Daí a gente também ter uma interação com professores e mesmo pessoas que chamaríamos de leigas, mas que também estão preocupadas com as transformações, com as mudanças que vêm ocorrendo, e daí pensa em como um letramento histórico, como a gente pode ter um letramento histórico que nos dê ferramentas para entender o mundo de hoje. Então, eu acho que nesse sentido a história acaba sendo muito mais próxima dos indivíduos, porque os indivíduos refletem historicamente, refletem a partir da possibilidade de transformar o seu próprio cotidiano, ou seja, a partir da possibilidade de fazer uso da história. Então isso tem sido uma tendência nesses dois aspectos, né? No sentido de buscarmos novas formas de atuar profissionalmente, no sentido de fazermos que o nosso ofício de historiador tenha mais funções sociais, né? Eu acho que a história pública tem essas perspectivas, essas possibilidades, e agora com a possibilidade virtual, né, que trouxe a pandemia implementou, né, a partir da necessidade de estarmos atuando remotamente, aumentaram os números de sites, de Instagrams, enfim, de locais virtuais de debate. E a Afrodiálogos é um desses locais virtuais de debate histórico que promove o que chamamos de história pública. É um prazer estar agora nessa ação de extensão. Um grande abraço para todos.